boa tarde, meio-dia e 39. Começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 31 de março de 2025. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião no WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19 97829 3776. Confira agora os destaques desta edição. Câmara cedia audiência pública, solenidade e debates públicos. Moção apela pela aprovação urgente de projeto que trata dos direitos das mulheres com endometriose. Hoje tem De Olho na Educação e Saúde Agora, que trata da fase de introdução alimentar. E mais, Parlamento Metropolitano da RMC discute o cenário da saúde pública na região. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje falando das notícias da metrópole com duas notícias importantes. Primeiro, olha, a Prefeitura de Campinas vai disponibilizar para consulta pública o edital para licitação da concessão do transporte público coletivo convencional. A minuta será publicada no site da Secretaria de Transportes na próxima quarta-feira, dia 2 de abril. O endereço é o campinas.sp.gov.br/Secretaria Transportes Consulta Pública da Licitação do Transporte 2025. A minuta também vai poder ser acessada diretamente no site da INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, no endereço endec.com.br/Novo Transporte. endec.com.br/Novo Transporte. E para você que procura emprego, hoje são 811 vagas no CEPAT Campinas. Para saber quais são essas vagas, você vai direto lá no site do CEPAT, cepat.campinas.sp.gov.br, e você confere lá todas as oportunidades que estão ali por ordem alfabética, inclusive qual é o número de vagas, qual é a escolaridade, qual é o salário e também onde fica a empresa. cepat.campinas.sp.gov.br. Das notícias da metrópole para as notícias do Legislativo, tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, que olha, a gente teve uma atividade fora aqui do Legislativo, porque a Câmara de Hortolândia sediou a segunda reunião ordinária do Parlamento da RMC, Região Metropolitana de Campinas, recebendo os presidentes das câmaras municipais dos 20 municípios integrantes, vereadores e também demais autoridades. Durante o evento, realizado na manhã da última sexta-feira e aberto ao público, os parlamentares puderam acompanhar uma palestra sobre o cenário da saúde na região e ainda debateram outras demandas comuns às cidades. Veja na reportagem. O segundo encontro de 2025 do Parlamento Metropolitano, presidido pelo vereador Luiz Rossini, também presidente da Câmara de Campinas, foi realizado na sede do Poder Legislativo de Hortolândia. A palestra sobre o panorama da saúde na RMC, a região metropolitana de Campinas, marcou a abertura da reunião, que ainda foi acompanhada pelo vereador Carmo Luiz, entre outros parlamentares. No Parlamento Metropolitano, a saúde tem sido tratada com prioridade, como é em todas as cidades. E como nós temos problemas comuns na oferta de leitos, principalmente de alta complexidade, e depende de uma participação, uma ação maior do governo do Estado, esse assunto tem sido debatido praticamente em todas as reuniões do Parlamento. E uma resposta que a gente aguarda com ansiedade é como é que está a perspectiva da implantação do Hospital Metropolitano, que o próprio governador, quando esteve em Campinas, anunciou que iria atender a essa demanda da região. O tema foi apresentado pelo médico cirurgião e coordenador da DRS-7, que é a Diretoria Regional de Saúde. O especialista lembrou que a RMC é a segunda maior região metropolitana do estado de São Paulo em população. Ao todo, a área concentra 20 municípios, somando mais de 3 milhões de habitantes. É impossível a DRS, no caso a Secretaria de Estado, ou as prefeituras isoladamente fazerem isso. Isso é necessário realmente um coletivo, um conjunto muito bem ajustado para a gente responder, eu diria até essa questão espetacular,
que é a assistência através do SUS. Não adianta só a gente identificar que existe superlotação, carências, filas. Nós precisamos saber como otimizar, resolver isso de forma a preservar o patrimônio público, né? Utilizar bem esse financiamento, de forma a assistir com qualidade realmente a saúde e a expectativa da população. Hoje a estrutura de saúde de Campinas, na verdade, ela foi pensada para atender a população de Campinas, mas em alguns momentos, principalmente na rede de urgência e emergência e nos hospitais, 25%, 30% são pessoas de outros municípios. A universalização do SUS, obviamente, obriga, e a gente acha que é justo que essas pessoas tenham acesso também à rede hospitalar. Mas sobrecarrega demais Campinas, né? Não só do ponto de vista do investimento que tem que ser feito, também às vezes dificulta o atendimento da nossa população. Então, um hospital como esse vai sim ajudar a melhorar o atendimento do cidadão de Campinas na rede própria, né, da Secretaria Municipal e da rede Mário Gatti de Campinas. Isso mostra um pouco a força do parlamento, quando a gente unidos por diversas vezes, mas estivemos lá no governo do estado, com o secretário estadual de saúde, levando a visão das câmaras da importância e necessidade de que a região tenha mais leitos, né, públicos para atender a nossa população. Então, isso está surtindo efeito, demonstra que a gente está no caminho certo. É na reunião do parlamento que vereadores e presidentes das câmaras municipais da região metropolitana debatem e articulam políticas públicas para atender os interesses da região. Anfitrião do encontro, o presidente da Câmara de Hortolândia destacou a importância do tema da palestra e da união de forças entre os parlamentares. Eu vim da área da saúde, sou servidor público desde 2003 no município de Hortolândia, e quando eu soube que o Dr. Jorge viria para palestrar e falar sobre as dificuldades da nossa região, eu fiquei muito feliz porque é um tema delicado. A saúde sempre é o calcanhar de Aquiles de todo o governo. O presidente da Câmara de Araras, que está à frente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, esteve no evento e comentou sobre a aproximação com a RMC. E nós queremos sim aproximar Piracicaba, a nossa região, são 24 municípios, para que a gente possa acrescentar e melhorar. Os problemas da cidade praticamente são praticamente iguais, vamos dizer assim. E a gente está tentando buscar uma solução no coletivo, para que a gente melhore essa região junto ao governo do estado. Eu acho que essa junção das câmaras traz um network e, acima disso, também uma responsabilidade para que a gente possa trabalhar. Então, o Rossini é um exemplo e a gente vem buscar as ideias aqui de Campinas. Demonstra que o nosso parlamento tem sido, assim, referência, né, nessa ação de organização, de discussão dos presidentes de Câmara e fortalecimento do Poder Legislativo. Então, essa troca, inclusive, ela é fundamental, porque a sociedade muitas vezes não tem noção qual é o papel do vereador, qual a importância da Câmara e a importância do Poder Legislativo do município. Então essas ações ajudam também a fortalecer o Poder Legislativo. Reunir dois parlamentos assim mostra que a gente também está ganhando força e visibilidade no cenário político estadual. E a gente lembra que o parlamento da região metropolitana aqui da nossa região é presidido pelo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e trata aí justamente de levar as demandas dos 20 municípios que pertencem a este parlamento para as questões estaduais e também até em âmbito federal. Agora a gente vai falar de uma moção. Olha, moção são documentos que são protocolados por parlamentares e, quando aprovados no Legislativo durante as reuniões ordinárias, representam a opinião da Câmara Municipal de Campinas. E a vereadora Paola Miguel protocolou uma moção em que apela ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 1069 de 2023, que institui diretrizes básicas para a melhora da saúde das mulheres com endometriose. A moção da vereadora Paola Miguel apela ao Congresso Nacional pela aprovação do PL 1069 de 2023,
que institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das mulheres com endometriose e a inclui com manifestação incapacitante no rol de doenças que independe de carência para concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. A gente sabe que hoje a endometriose ele tem afastado, né, muitas mulheres e pessoas, no modo geral, que possuem a doença do trabalho, do lazer, do convívio. E muitas vezes essa doença ela não é reconhecida, né? Seja no mercado de trabalho ou até mesmo dentro do ambiente familiar. E muitas mulheres relatam, né, que elas não conseguem, no dia, né, que tem as dores, não conseguem sair de casa, elas têm dificuldade de buscar emprego, permanência no emprego, e por ser muitas vezes uma dor aguda, que as pessoas não entendem, né, porque trata apenas, abre aspas, como sendo uma cólica, e na verdade é um grande impeditivo. Muitas mulheres relatam vômitos e fortes, impossibilitando inclusive de saírem da cama. Endometriose é uma doença crônica que se caracteriza pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero. Esse tecido pode se encontrar nos ovários, ligamentos, intestino, bexiga e outros órgãos. Ainda segundo a parlamentar, o projeto trata de direitos para pacientes acometidas por uma doença dolorosa. Tem muitas queixas, cada vez mais a gente vê pessoas que estão sendo diagnosticadas com endometriose, pessoas que passam por dores fortíssimas mensalmente, chegam no médico, são mandadas para casa, já tem até caso de hemorragia, né, no local de trabalho, porque elas não foram liberadas quando elas falaram, né, a dor, porque as pessoas, né, como eu disse inicialmente, tratam, abre aspas, como sendo uma simples cólica, e a gente sabe que não é isso. Então, esse reconhecimento pode transformar a vida de milhares de pessoas pelo Brasil que muitas vezes têm vergonha de falar que tem a endometriose pela falta de reconhecimento como sendo uma patologia séria, gravíssima, que afasta tanto do trabalho e também do convívio familiar. Agora a gente vai falar do trabalho das comissões permanentes aqui da Câmara de Campinas, porque a Comissão de Legalidade analisou e votou o parecer sobre projeto que prevê o atendimento prioritário a pacientes com câncer. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Otto Alejandro, votou pareceres sobre 6 projetos de lei. Os 6 projetos aprovados, e é dessa forma. A gente vai agora, a apreciação vai ser encaminhado para outras comissões para depois voltar aqui para o plenário para votação. Também compuseram a mesa os vereadores Eduardo Magoga, Felipe Marquesi, Igor Diego e Wagner Romão. Item 5. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Roberto Alves, favorável ao PLC 37 de 2024, processo 240.962, de autoria do senhor Zé Carlos, que altera a lei 11.175, de 11 de abril de 2002, que dispõe sobre a proteção especial prevista na Lei Orgânica do Município de Campinas, que assegura aos idosos portadores de deficiência e gestantes acesso adequado aos serviços públicos para aprimorar a segurança de mulheres na utilização do transporte público no período noturno. Vereador Eduardo Magoga, como vota? Senhor presidente, o voto é favorável. Favorável, eu voto favorável. Vereador Felipe Marquesi? Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Wagner Romão? Favorável também. Favorável. Então, o item 5 está aprovado. Um dos projetos analisados prevê atendimento prioritário para pacientes em tratamento oncológico em serviços públicos da cidade. De autoria do vereador Otto Alejandro, acrescenta dispositivos à Lei número 14.789, de 4 de abril de 2014, que dispõe sobre atendimento prioritário em Campinas. O projeto amplia a prioridade de atendimento para pacientes em tratamento de câncer. Aquele atendimento prioritário para aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento do câncer, né? A gente sabe quanto é que castiga as pessoas, né? Aquela quimioterapia, radioterapia. Então, é o atendimento prioritário nas filas de bancos, supermercados, e aonde tiverem filas, vai ter agora a opção
de dar essa preferência para aquelas pessoas que fazem o tratamento. Outro projeto, entre os 6 que estavam em pauta, um de autoria do prefeito, que cria o Conselho Municipal das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras em Campinas, também foi votado e aprovado. E como o vereador Wagner também já disse, que vai criar uma comissão também para cuidar especificamente desse assunto, então nós vamos estar acompanhando aqui na casa essa comissão também. A gente lembra, inclusive, que esse projeto que vai revogar uma lei anterior do Conselho, que foi aí aprovado pela comissão, ele está na pauta desta noite, logo mais a gente fala sobre isso. Vamos comentar agora sobre o que aconteceu nas audiências públicas que podem ser propostas por comissões, pela presidência ou mesmo pelos vereadores. A defesa da preservação do patrimônio histórico e científico do Instituto Agronômico de Campinas foi tema de audiência pública promovida pelo vereador Gustavo Peta. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas, por iniciativa do vereador Gustavo Peta e a presença do parlamentar Wagner Romão, uma audiência pública para debater sobre o tombamento da Fazenda Santa Elisa. Em Campinas, em especial, o IAC tem também vamos dizer assim, um currículo e uma trajetória de muitas pesquisas importantes na área da agricultura, em especial na área do café, né? Talvez a vocação, talvez não, o que explica inclusive a vocação científica de Campinas, o papel que Campinas tem no cenário da ciência e tecnologia nacional, foi exatamente a criação do IAC lá no Império, né? A criação do IAC, a primeira cidade não capital a receber um instituto na época federal, foi o que iniciou essa trajetória da cidade. Então, depois do IAC, lógico, vieram os institutos de pesquisa, as universidades, hoje o CNPEM, acelerador de partículas, e Campinas hoje representa boa parte da produção científica nacional. Que eu penso que nós temos que transformar essa luta, e acho que Gustavo tem liderado esse processo, né, aqui pela Câmara de Vereadores, como uma defesa do IAC, né? Não é apenas estar contra a venda de parte da Fazenda Santa Elisa, mas é uma defesa do Instituto Agronômico de Campinas, que é uma instituição central na história da cidade de Campinas, né? E cobrar das autoridades essa defesa do IAC. Pautada pelo governador estadual para ser vendida dentro de um plano de privatização do governo Tarcísio de Freitas, a Fazenda Santa Elisa é um espaço do Instituto Agronômico de Campinas, onde são realizadas pesquisas fundamentais sobre o café e outros grãos. A área, localizada em um ponto nobre da cidade, desperta o interesse da especulação imobiliária, o que preocupa pesquisadores. O que estão mexendo em Campinas é com a qualidade de vida, da população e a nível não só do município, mas a nível nacional, porque o que acontecer aqui vai expandir para o resto. Esse é o cuidado. Nós somos, assim, o piloto. E falar que 1% não é nada, realmente, 700 mil, tira 70, e aí a gente tem 1%, e 1%, o que é 1%? Não vai fazer falta. Faz. Se abrir 1%, abre o resto. É só uma experiência. Como pesquisadora, a gente sabe como é que faz teste. Então, não vamos arriscar. Eu acho que não precisamos arriscar, e sim defender. E ajudar o gestor municipal a entender a importância, acho que ele entende, mas reforçar. E ao governador reforçar também que ele está protegendo algo para todo mundo, inclusive para ele, porque é impossível ele levar essa pauta tão negativa no seu governo. Existe um conselho que é a instância máxima, que vai ser onde vai se definir pelo tombamento ou não tombamento. Então, como que funciona esse processo de tombamento? Quando a gente recebe um pedido de tombamento, a primeira coisa que a gente faz é receber, entender, abrir esse processo e começar um estudo de tombamento. Isso se começa pela superintendência, seja em São Paulo, seja no Paraná, seja em Minas Gerais, enfim. Esse estudo de tombamento, ele vai acontecer a partir do técnico responsável por aquele
bem, né? Por aquele processo de estudo. E esse estudo de tombamento ele vai até um determinado local, até um determinado lugar que vai para Brasília, na sequência, dependendo. Se for imaterial, vai para o DPI, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial. Se for material, vai para o DEPAN, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial. E de lá vai para um conselho. Aí sim vai para o conselho, que é o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo do IPHAN é formado pela diretoria colegiada do IPHAN, né? O diretor do DEPAN, do DPI, do CNL, do CNA, enfim, mais representantes da sociedade civil, como presidente do IAB, presidente do CAL, presidente do CREA, presidente do AMPU, presidente da Associação de Antropologia. E tem 4 reuniões por ano, 4 encontros. Teve está tendo um agora em Brasília, são 4 encontros do Conselho Consultivo por ano, que recebe os estudos de tombamento e define pelo tombamento ou não tombamento de um patrimônio, um bem. Eu trago aqui para vocês um compromisso da gestão, dessa gestão do IPHAN, principalmente no estado de São Paulo, e quando eu assumo há 2 anos atrás, um dos grandes objetivos que a gente busca é a Rota do Café no estado de São Paulo. Para impedir mudanças estruturais e garantir a preservação da fazenda, o Instituto Fazendas Paulistas entrou no ano passado com um pedido de tombamento da área no IPHAN. Segundo o vereador, a mobilização segue com novos debates e ações para garantir que a Fazenda Santa Elisa continue sendo um espaço de pesquisa e inovação. O próximo passo é a gente vai propor a criação de uma frente parlamentar aqui na casa, para que esse debate continue de forma perene. Nós recebemos a informação aqui do IPHAN da abertura do processo do tombamento, que é muito importante. Então, mesmo que o governo continue com o objetivo de vender parte da Fazenda Santa Elisa, qualquer comprador vai ter a informação de que há um estudo muito bem feito de tombamento da área. E isso, com certeza, inibe a vontade de empreendimentos imobiliários e de construção de algo que desrespeite aquilo que tem que ser preservado de acordo com o IPHAN. Então, foi uma reunião muito boa. Nós vamos continuar essa luta para garantir que a Fazenda Santa Elisa continue sendo um patrimônio do Instituto Agronômico de Campinas, do nosso estado e do nosso país. Em audiência pública, vereadores discutem a criação da farmácia solidária em Campinas. O projeto já foi aprovado em primeira discussão e agora passa pela análise do mérito. O projeto de lei foi protocolado pelo vereador Rodrigo da Farmadic, que presidiu a audiência, e também pelos vereadores Débora Palermo, Eduardo Magoga e Igor Diego. Já aprovada em primeira votação, momento em que se discute a legalidade da proposta. Também marcaram presença na 7ª audiência pública os legisladores Dr. Ianco e Nick Schneider. Eu declaro aberta a 7ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas para tratar do tema farmácia solidária, com o intuito de debater e ampliar o acesso aos medicamentos e a melhoria dos serviços públicos à população. Igor Diego, vereador e coautor do projeto, comenta sobre opiniões contrárias e a importância da audiência para esclarecimentos. Temos na cidade de Campinas alguns entendimentos contrários sobre o projeto. Esse projeto ele não tinha necessidade nenhuma da gente convocar uma audiência pública dentro do rito obrigatório. Mas assim o fizemos para que os demais vereadores também dessa casa, como também alguns órgãos da Prefeitura de Campinas, eles pudessem ter um entendimento. Ainda existem muitas dúvidas, né, e existem alguns, talvez, preconceitos que precisam ser sanados e melhor discutidos. Eu acho que a audiência pública ela tem esse objetivo. A coautora Débora Palermo ressalta a importância deste projeto representado em toda a região de Campinas. É muito importante essa tarde, essa audiência pública, para discutir e colocar publicamente um projeto de extrema importância, de extrema relevância para a população de Campinas. Tanto é importante que 4 vereadores assinam esse projeto. Eu, vereador Rodrigo Farmadic, vereador Eduardo Magoga e vereador Igor do Campo Grande.
não estranhamente, cada um de uma região de Campinas. Eu mais da região leste, ele da região norte, o Rodrigo da Farmadic do Ouro Verde e o Igor do Campo Grande. Então, Campinas toda, representantes de Campinas inteira, falam da importância desse projeto. Em Mogi Guaçu, o projeto de autoria do vereador Natalino Toni foi implantado há 3 anos. Agora, está sob a responsabilidade da farmacêutica Roselaine Cruz. Todo o trabalho que a gente faz para a população de Mogi Guaçu realmente é um trabalho árduo, mas, no final, a gente sente assim um alívio de dever cumprido. Eu não posso deixar de agradecer os meus parceiros farmacêuticos. Nós temos vários grupos de farmacêuticos da região, de outros estados. Nós nos unimos para ajudar o próximo. Hoje faz 3 anos que está funcionando. Hoje nós já passou pela farmácia de todos mais ou menos mais de 160 mil pessoas. Hoje, mais de 20 milhões de medicamentos distribuídos gratuitamente. E também a gente está atendendo hoje, o Rodrigo teve a satisfação de ver as pessoas lá na fila. Hoje está de 600 a 800 pessoas por dia, que nós temos uma cidade de 160 mil habitantes. Então, para vocês verem quantas pessoas que passam por lá. A 7ª audiência pública contou com uma breve palestra do delegado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, trazendo esclarecimentos em relação à validade e à procedência dos medicamentos. Nós não estamos falando de produto ruim. Quando você pega um projeto como esse, a primeira coisa que vai passar na cabeça é: poxa, será que vai vir algum produto pós-uso? Será que vai vir descarte de medicamento? Nós não estamos falando de descarte, nós não estamos falando de inservíveis, nós não estamos falando de produtos que iriam para o lixo, mas sim estamos falando de um produto que a indústria não pode comercializar devido ao ciclo de vida que o produto tem no varejo. Eduardo Magoga, também coautor, comenta sobre a visita feita à Farmácia de Todos em Mogi Guaçu e os compromissos com Campinas. Entrar num corredor com mais de 200 pessoas para pegar o remédio gratuitamente, eu assustei, achei que isso seria um desafio e eu achei, vereadora Débora e vereador Ianco, que seria um desafio montar uma farmácia dessa aqui na nossa cidade. Mas depois do exemplo que nós vimos do vereador Natalino, eu sei que agora se torna mais do que importante um compromisso nosso, porque se ele fez lá em Mogi Guaçu, nós temos que fazer aqui na cidade de Campinas. Após a audiência pública, fica agora a expectativa para o próximo passo. O próximo passo agora é trazer ele para o plenário. Se não passou ainda em todas as comissões, nós faremos um requerimento de urgência desse projeto para trazer para votação no plenário. E aí, se ele for aprovado em segunda votação, depois vai para o prefeito para ser sancionado e depois nós teremos as condições jurídicas favoráveis para que esse projeto seja implantado em Campinas. Agora a gente vai falar de solenidade, que são aqueles eventos em que há entrega de títulos, diplomas ou medalhas. E em solenidade realizada na Câmara, o vereador Luiz Cirilo entrega o título de cidadão campineiro para Ernesto Dimas Paulela. A honraria foi entregue na 5ª reunião solene realizada no Legislativo Campineiro. Uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo, que homenageou o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, com o diploma de título de cidadão campineiro. São 12 anos ininterruptos de secretário de Serviço Público. Uma secretaria extremamente complexa, com inúmeras demandas, com inúmeras atividades, chuvas torrenciais, ventos fortes, e uma cidade crescendo, e o governo tentando fazer com que ela cresça de forma organizada, faz com que a demanda do secretário acabe tendo sempre que
se desdobrar para que tudo saia a contento. Então, em razão dessas atividades ininterruptas, com exceção de um período que ele achou por bem ficar na vida acadêmica, a história do Ernesto Paulela é muito dedicada à cidade de Campinas. Eu acho que, sem demérito nenhum, sem querer fazer qualquer tipo de comparação, mas o secretário Paulela, ele é um homem conhecedor do serviço público da nossa cidade, da prestação, da boa prestação do serviço público. Em seu discurso, Paulela agradeceu e fez um breve histórico da sua trajetória à frente da secretaria. É com imensa gratidão que recebo nesta data esta homenagem, uma das mais importantes desta casa. E gostaria de dizer que sinto-me extremamente honrado com o recebimento deste título de cidadão campineiro, que gentilmente foi proposto por Vossa Excelência. A minha trajetória por esta cidade de Campinas tem início lá em 1976, quando ingressei no Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura de Campinas, onde inicialmente participei da elaboração e construção da implantação de obras de paisagismo urbanístico, como o Centro de Convivência Cultural, aquele jardim que está lá, teve a minha mão, e o convívio da Rua 13 de Maio. Foram duas grandes inovações à época. O prefeito Dário Saad esteve presente na solenidade e ressaltou a eficiência e o amor do secretário pela cidade. Esse amor se mostra no trabalho intenso, no comprometimento que ele tem com a cidade de Campinas. E foi muito importante, vereador Cirilo, porque a Câmara Municipal ela tem as atribuições que a Constituição define. É para aprovar os projetos da Prefeitura, para fiscalizar o Executivo, para votar os projetos, propor projetos de lei, votar os projetos de lei da Prefeitura, mas ela tem também a função de, em nome da população de Campinas, fazer o reconhecimento para aquelas pessoas que não nasceram aqui, mas que vieram para Campinas e ajudaram e continuam ajudando a construir uma das cidades mais importantes desse país. Nesse ato, a cidade fala para você um muito obrigado e reconhece na sua vontade, no seu amor que tem pela cidade, as suas obras, o seu empenho, o seu trabalho, que sem dúvida dá uma qualidade para a cidade de Campinas. Foi um privilégio tê-lo aqui compondo a mesa, da qualidade agora de cidadão campineiro. É para nós uma honraria extremamente importante, realmente, como bem disse o prefeito, pois a nossa certidão de nascimento acaba de alguma maneira para nós campineiros tê-lo como orgulho. Fique aqui registrado que quando você aceitou, também é algo diferente, muito embora a gente tenha experiência, mas você é uma pessoa diferenciada também na administração. E quando eu aceito da sua parte, é um sinal também que o nosso mandato caminha junto à sinalização que a sociedade faz na rua, que nós estamos no caminho correto. Agora a gente vai falar sobre projetos que serão analisados nesta noite, porque na 16ª reunião ordinária que acontece hoje, a Câmara vota em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que destina áreas do loteamento Village Campinas para a construção de unidades educacionais e de saúde. O projeto trata da desafetação dessas áreas, atualmente classificadas como bens públicos de uso comum, para uma afetação de uso especial destinada exclusivamente a essas construções. De acordo com o Executivo, a proposição é necessária para regularizar uma área destinada à unidade educacional já prevista em uma lei de 2022 e também da construção de onde será o Centro de Saúde Village, uma obra contemplada no programa Novo PAC Saúde. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida da Saudade 1004, no bairro Ponte Preta. E quem não puder participar
pode acompanhar aqui a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E o detalhe de cada um dos 7 projetos você acessa no site campinas.sp.leg.br. E agora a gente vai falar do nosso quadro semanal. Olha só, hoje é dia do De Olho na Educação, que nesta semana mostra os possíveis temas da redação do Enem de 2025 para a Unicamp. Você já está preparado? Já está estudando? Já está lendo alguma coisa? Olha, a gente tem ainda que dar tempo para treinar para a prova que vai ser em novembro. E o André Aranha conversou com um especialista no assunto que traz dicas importantes para você que está nesse preparo para o vestibular. Bom, é isso aí, pessoal, quadro De Olho na Educação. E olha só, hoje um assunto super importante que inclusive tira o sono de muitos estudantes, porque nós vamos falar sobre possíveis temas de redação para o Enem 2025. A redação, como a matemática, por exemplo, é sempre uma matéria que deixa as pessoas bastante preocupadas. Com o professor André, professor de redação, para falar justamente sobre isso. Tudo bem, Xará? Tudo bem, meu Xará, André? Como é que vai? Tudo jóia, graças a Deus, tudo tudo falar bem. Com você aqui. Obrigado. O prazer é todo nosso. Bom, esse é um tema, de fato, que preocupa muita gente, né, professor? Claro. Por quê, né? A redação, em essência, falando do Enem ou de outras provas, mas do Enem em particular, é aquele enfrentamento de uma folha em branco. Então, nós temos uma banca elaboradora que oferece ao aluno, dá ao aluno, atribui ao aluno um determinado tema e um conjunto de pequenos textos, que nós conhecemos como coletânea. E a partir dali, diante de uma folha em branco, o aluno tem que manifestar a sua opinião, o seu ponto de vista. E é claro que ali nós estamos diante de uma tarefa árdua, né? Quer dizer, como que eu pego um assunto da realidade e a partir dali eu tiro um ponto de vista e sustento esse ponto de vista através de argumentos prováveis. Então, sem dúvida, nós estamos diante da tarefa mais difícil dos vestibulares. Bom, vamos lá, galera certamente já muito curiosa. Quais são aí os possíveis temas para o Enem 2025? Já adianto que é uma pergunta bastante ingrata, né? É muito difícil responder porque isso nos coloca diante de um dilema que é cravar um tema possível. Mas é claro que a gente trabalha com uma série de possibilidades. Se a gente pegar ao longo do tempo, né, que tipo de coisa que o Enem vem cobrando em relação aos seus temas, a gente fica sempre diante de uma gama que envolve questões socioeconômicas, ou questões culturais, ou questões de saúde, ou questões de política como um todo. Quer dizer, não são questões filosóficas, abstratas, abertas, questões que não são palpáveis. Muito pelo contrário, são questões aí de caráter social, econômico, enfim. A gente pensa, por exemplo, no enfrentamento de divulgação de fake news, chamadas informações falsas. Como que a gente pega esse tema? Quer dizer, de onde que a gente extrai esse tema? Da realidade, dos grandes portais de notícia, da grande imprensa, daquilo que é debatido de maneira constante nas redes sociais. Então esse é um tema que a gente coloca aí como dentro de uma das possibilidades mais palpáveis dessa prova. Acho interessante a gente abordar num primeiro ponto isso. Então o aluno tem que ficar atento a essa questão, não apenas para fazer uma redação, mas mesmo para resolver questões de atualidades, de geografia humana, de história contemporânea. Então é uma boa dica que a gente pode colocar para a nossa audiência, esse enfrentamento da divulgação de fake news. Vale a pena o estudante abordar. Bom, também redução dos impactos ambientais sobre populações socialmente vulneráveis no Brasil. Aí é interessante falar sobre o que nós entendemos sobre populações socialmente vulneráveis, né? Quando se fala em vulnerabilidade, está se falando de uma falta, está se falando de uma ausência, seja ela de dinheiro, seja ela de perspectivas sociais e seja mesmo em relação a uma invisibilidade social. Essas populações seriam basicamente as mais pobres, aquelas mais desassistidas pelo poder público. E nós estamos ligando a isso a questão do impacto ambiental. Grandes enchentes, recentemente, coisa de um ano atrás, nós tivemos aí as grandes enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo. Um tema como esse não cairia diretamente, mas cairia de maneira mais ampla. Perfeito. Como que nós reduziríamos esses impactos? Quer dizer, como que a gente enfrentaria esse desafio quanto à vida das pessoas e das populações e comunidades mais vulneráveis como um todo? Outra coisa que é interessante observar também
Não importa qual tema caia, o Enem sempre coloca o tema sob uma estrutura de desafio a ser vencido, ou uma situação a ser evitada ou alcançada. Então o aluno tem que ficar esperto, tem que ficar ligado aí para uma situação, problema que ele tem que abordar e para a qual ele deve apresentar aí determinadas soluções, ou como o próprio Enem gosta de dizer, determinadas intervenções. Pois é. Bom, tem outros temas aqui, professor, impactos dos influenciadores digitais no comportamento dos jovens brasileiros. Também aqui para completar, saúde mental na vida como um todo, a persistência do trabalho análogo à escravidão na atualidade. É isso aí, André. O que você colocou aí é uma coletânea de temas. São palpites, né? São palpites. Não, é bom que a nossa audiência tenha claro, de que se trata de palpites. Mas é bom as pessoas ficarem ligadas aí nas dicas do professor, exato. Porque, de fato, de repente, vai que caia um desses temas aí, né, professor? Exatamente. O pessoal sai na frente, né? É isso aí. Bom, quais são os critérios que são avaliados numa redação? As pessoas normalmente falam, a redação tem que ter começo, meio, fim, isso eu acho que todo mundo sabe. Por outro lado, também tem outras situações, questão, obviamente, se é desnecessário falar, mas vamos reforçar que num português, de um bom português, a língua portuguesa tem que estar em dia, enfim, tem que ser um texto fácil de quem está lendo entender, passar o recado, enfim. Por favor, professor, quais são os critérios que são avaliados aí? Quando se fala numa redação do Enem, o estudante tem que estar atento ao fato de que se trata de uma dissertação argumentativa. Boa. Então, de nenhum modo ele vai escrever um outro tipo e um outro gênero textual. Isso aí já está claro, é definido, é um ponto consensual, né? Então, trata-se de uma dissertação argumentativa. Então, o aluno deve apresentar o seu ponto de vista ali num texto de cerca de 30 linhas, né? Sugere-se que ele escreva esse texto numa estrutura de 4 parágrafos, em que ele demonstra as seguintes competências, né? São 5 como um todo. Fala-se, é claro, da demonstração de domínio da modalidade escrita, culta, formal da língua portuguesa, perfeito. Como, aliás, qualquer prova de redação que se preze e deva cobrar. Da compreensão da proposta, agora entrando no segundo critério. O aluno tem que compreender. Não pode fugir do tema. A fuga ao tema, inclusive, acarreta a anulação da prova, né? Uma fuga total. Quer dizer, existem níveis de fuga ao tema, uma fuga parcial vai ser penalizada aí com alguns descontos, mas uma fuga total leva a uma penalização total. Então, esse segundo critério é a compreensão do tema e a articulação com informações de diversas outras áreas do conhecimento para a construção da sua própria argumentação. O terceiro seria a seleção, relação e organização para interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista, quando a tese do estudante esteja bem clara. Depois, a demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, são chamados elementos coesivos, principalmente preposições, conjunções, pronomes relativos. Quer dizer, esse critério 4 está ligado ao primeiro critério, que é a demonstração de domínio da norma culta. Mas eu quero falar, André, de maneira mais específica e um pouco mais cuidadosa, do quinto e último critério. Esse aí realmente é o que pode acarretar o maior número de anulações, o maior número de penalizações, que é a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Você vai se lembrar que nós falamos agora, os temas eles são dados numa forma de problema, são dados numa forma de desafio. Para todo desafio, nós temos que elaborar uma intervenção. Quer dizer, como que a sociedade civil, como que o poder público, enfim, como que nós, como um todo, devemos agir para abordar esse problema. E eu evito falar em solução, né? É melhor dizer uma intervenção. Essa intervenção, a solução é uma coisa muito simplória. Se já houvesse essa solução, não haveria necessidade de elaborar uma redação a respeito disso. Isso deve ser colocado de uma tal maneira que articule o texto como um todo e sirva de encerramento, não só à proposta, mas ao próprio texto dissertativo como um todo. Então, recomenda-se, né? Costumamos dizer que esse seja o último parágrafo do texto. Uma espécie assim de um grand finale, uma conclusão. Então o aluno deve colocar essa proposta de intervenção aí com seus determinados agentes, modo, meio, efeito e detalhamento, para que se encerre o texto de maneira adequada e coerente. Bom, e nunca na primeira pessoa, né, professor? Nunca na primeira pessoa, né? Compreende-se que um texto dissertativo, argumentativo, ele tem que dar uma opinião em caráter geral. É claro que se trata da opinião individual do candidato, do aluno, do vestibulando,
mas essa opinião tem que ser colocada em terceira pessoa no sentido de dar uma maior universalização a esse ponto de vista. Eu estou dando uma olhadinha aqui, professor André, meu xará, por que em 2024 pouquíssimas nota 1000 no Enem? Essa resposta ela envolve diversos fatores, né? E nós teremos que ser aí infiltrados entre os elaboradores da prova, né? Infiltrados no INEP, que é um instituto que elabora a prova, mas brincadeiras à parte, é claro que dá para a gente fazer algumas conjecturas a respeito. Se você analisar, de alguns anos para cá, o Enem tem sofrido na boca da opinião pública como uma prova supostamente desorganizada, muito vulnerável a vazamentos, né? E também muito amarrada numa certa estrutura. Onde que eu quero chegar com essa reflexão? Seria muito fácil, teoricamente, atingir uma nota boa ou até uma nota máxima se a gente seguisse, então, uma certa receita de bolo em relação a essa estrutura. Então, de certo modo, o que nós observamos? Uma rigidez maior na correção. É isso mesmo, um aperto maior em relação à banca corretora e às propostas que os candidatos enviam. Então não está tão fácil assim tirar uma nota boa. Não estou nem falando de nota 1000, mas uma nota excelente, acima de 900, 950 ali. Está cada vez mais difícil atingir essa nota altíssima, e não só no Enem, mas em outras provas também, justamente por conta de um aumento dessa rigidez. Como se os elaboradores da prova quisessem se tornar mais levados a sério, digamos assim. Boa, bom. Para a gente concluir aqui, professor André, quais as dicas para a galera que está acompanhando a gente, assistindo ao quadro De Olho na Educação? Está querendo saber, né, as últimas dicas? É treinar bastante, redação, quanto mais fizer, melhor? Bom, é um clichê a gente dizer que o hábito leva à perfeição. Mas em matéria de redação é uma verdade que se comprova ano a ano. Quanto mais escrever, melhor. Exato. Quer dizer, se você não faz redações, não vai ser no Enem oficial para valer que você vai fazer uma redação boa milagrosamente. Então, o treino, o hábito, o estudo diário, a participação nas aulas de redação e uma dica muito valiosa aqui, o conhecimento dos temas e das estruturas anteriormente cobradas no Enem. Aliás, não só para a redação, vale para o estudo de todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento, mas para a redação principalmente, aí, dado o seu valor tão especial, né, e dada a sua particularidade em relação às outras áreas da prova. Bom, também lê bastante, né? Assistir, tá bem por dentro aí dos temas atuais. Isso aí valoriza um conhecimento para a vida, na verdade, né? De modo que o Enem e os vestibulares são apenas aí, digamos, mais dois desses acessórios ou mais duas dessas circunstâncias. É claro, um aluno observando, por exemplo, uma biblioteca como essa que nós temos atrás de nós aqui. Vai, né? que o tema seja esse, né, professor? Pois é. O estudo de literatura. Vai que o tema seja bibliotecas no Brasil, né? Bibliotecas ou algo ligado à educação especificamente, quer dizer, a gente abordou aqui uma meia dúzia de temas. Palpites, dentro de uma gama de possibilidades muito maior. Mas o conhecimento de livros, leitura de artigos de opinião, artigos de divulgação científica, o conhecimento de textos noticiosos só tem a ajudar o aluno. Valeu, então professor. É isso. Muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você, claro que já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau. Ficaram aí essas dicas importantes que você pode seguir aí para preparar-se para o vestibular de 2025. E da educação, nós vamos falar agora sobre saúde, porque a fase de introdução alimentar é vital para o desenvolvimento do paladar da criança e o início de um hábito alimentar diversificado. No quadro de hoje, um pediatra e nutrólogo vai explicar como os pais devem fazer essa introdução, quais os alimentos recomendados e como saber se o bebê também está preparado para esta nova fase. Confira no Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a introdução alimentar do bebê. A introdução alimentar é o momento em que o bebê começa a comer alimentos sólidos, além do leite materno ou fórmula infantil.
e é uma etapa importante do desenvolvimento da criança e que influencia os hábitos alimentares futuros. Para falar sobre esse tema, eu converso com o pediatra e nutrólogo Rubens Pfefferbaum, também membro do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Rubens, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Ana Paula. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar então. Quando que a gente deve iniciar aí a introdução alimentar do bebê? Então, Ana Paula, a introdução alimentar ela é motivo já de muitos estudos. E o que a gente tem são as guias da Organização Mundial da Saúde, o Guia Alimentar da Criança até 2 anos de vida do nosso Ministério da Saúde, e todos eles concordam que a melhor oportunidade de introdução da alimentação complementar é em torno do 6º mês de vida. Por essa introdução, ela pode começar antes dos 6 meses ou até depois, dependendo aí do desenvolvimento da criança, ou seja, cada criança vai ter o seu tempo? Essa é uma pergunta importante, Ana Paula. Como eu disse, normalmente a guia, ela é 6º mês de vida. Introduções posteriores a esse período, elas não são recomendadas, em função de que a oportunidade de você entrar em contato com os alimentos sólidos, carne, verduras, legumes, frutas, faz com que a criança tenha também uma melhor interação com o desenvolvimento do seu intestino. O que você podendo introduzir posteriormente, você tem problemas até de maior frequência de manifestações alérgicas. Além do que, aquelas crianças que estão recebendo leite materno, elas necessitam uma complementação alimentar de proteínas, de carboidratos, energética e de micronutrientes que a alimentação complementar dá. A questão de ser um pouco antes ou não é uma questão que também é estudada. Há uma oportunidade de introdução já a partir do 4º mês de vida, dependendo das condições da criança, dependendo das necessidades dela, isto precisa ser avaliado pelo médico ou nutricionista. Como eu disse, não é a recomendação principal, mas em determinadas situações isto pode ocorrer e, por exemplo, essa é uma questão que até a Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrição, ela tem discutido. Mas, na verdade, o ponto de corte é o 6º mês de vida. E doutor, como saber se a criança já está preparada para essa introdução alimentar, né? Essa nova etapa que vai se iniciar tanto para os pais quanto para a criança também? Essa é uma questão também importante. Então, nós temos alguns sinais já de prontidão desta criança. Então, há uma necessidade de verificar todo o desenvolvimento neuropsicomotor dela, testar anteriormente, a introdução alimentar ela é feita gradativamente, através, hoje já não é uma questão de introduzir alimentos liquefeitos, mas de alimentos em papa ou esmagados, que tenham uma consistência que a criança possa ter mastigação. Então, essa prontidão, ela é importante, verificar como é que está o tônus muscular dessa criança, verificar como é a aceitação dela, verificar a mastigação, enfim, verificar todas essas condições. Normalmente, aqueles recém-nascidos de termo, que nascem já prontos, 40 semanas de gestação, eles, na sua grande maioria, eles já têm essa prontidão já feita. O que precisa tomar um certo cuidado são, às vezes, crianças que foram muito prematuras, nasceram com um tempo de idade gestacional baixo, com baixo peso e que precisam, muitas vezes, recuperar. Essas crianças precisam ter um certo cuidado na introdução alimentar. Mas, normalmente, a introdução gradativa dos alimentos, com uma consistência que a criança possa aceitar, é aquilo que está recomendado.
Dr. Rubens, falando um pouquinho sobre as mudanças de geração. No passado, a gente batia aquela papinha, né, dava suco. Agora, a recomendação é dar todos os tipos de alimento, como carne, frango, peixe, legumes e verduras? Então, Ana Paula, essa é uma pergunta também importante, porque, como eu disse anteriormente, a introdução deve levar em conta, primeiro, a qualidade, a quantidade e a variedade dos alimentos. Então, o que nós oferecemos para a criança são os grupos alimentares de frutas, verduras, legumes, carnes. E essas carnes, que anteriormente, isso daqui a gente de uma forma generalizada, não só a carne de boi, não é? Mas também carne de frango, a carne de peixe, por exemplo. O peixe ele era postergado devido a uma preocupação de que poderia ocasionar alergia. Gema de ovo, por exemplo, também, que a gente postergava até alguns outros meses depois do 6º mês, hoje também se verifica e pode ser dada já na introdução alimentar. Como eu disse, essa introdução ela é gradativa, ela é feita através de grupos alimentares. Então, por exemplo, é utilizada um tubérculo, uma mandioquinha, é utilizada uma batata, pode ser utilizada um legume cozido, outros legumes, uma verdura cozida, e gradativamente e rapidamente vai se introduzindo as carnes. Então, essa introdução, ela não pode ser muito postergada, devido justamente à questão de tolerâncias alimentares que, quando o alimento ele é introduzido no tempo certo, diminui muito as possibilidades de alergia e, sobretudo, a aceitação da alimentação da criança, que é também um dos aspectos importantíssimos quando vai se iniciar a alimentação complementar. O doutor comentou, né, carne frango, carne vermelha, peixe. A carne de porco, ela deveria ser aí a última, então, nessa introdução? Não é muito da nossa cultura, não é? A carne de porco. Mas a carne de porco também é uma carne proteica e claro que você tem cortes que não estão com muita gordura, como da mesma forma na carne de boi, não é? E que também, dependendo da cultura local, é algo que pode ser utilizado. Então, é algo que, assim, o que é importante também dizer, Ana Paula, é que muito da alimentação complementar, de todos esses grupos, né, de verduras, legumes, cereais, frutas, isto também precisa obedecer muito à cultura local. Então, num país continental como no Brasil, não é, você tem, às vezes, grupos alimentares que são mais fáceis de ser obtidos ou que são da cultura, não é, agronômica local. Então, isso daqui também precisa ser levado em consideração. Mas, na verdade, nós temos o tempo de introdução, nós temos a qualidade que é dada para essa criança, e a qualidade e aquilo que faz parte de uma cultura local para que a criança tenha uma variedade de alimentos e que ela possa entrar em contato, inclusive até para desenvolver o sabor, não é? E aceitação melhor para depois chegar em torno de 8 meses, 1 ano, dependendo das condições, já considerar a alimentação local da casa, alimentação domiciliar. Quando a gente está falando, são alimentos in natura. Então, hoje se fala muito, não é, em alimentos processados, alimentos industrializados, mas aquela alimentação caseira, como eu disse, não é, onde você tem uma qualidade dos ingredientes naturais. A segunda questão também é que adicionar, por exemplo, açúcar na alimentação, isto realmente deve ser evitado da melhor maneira possível, porque realmente o açúcar ele vai não somente interferir no sabor dos alimentos, aí
até a aceitação vai ser mais difícil, porque muitas vezes a criança pode derivar para alimentações com mais adocicadas, e também o sal, inicialmente ele é evitado, mas posteriormente pode ser utilizado em quantidades pequenas, não só pelo sabor, mas sobretudo pela adição do iodo, que é um micronutriente muito importante e que deve ser oferecido na alimentação da criança. Até ia entrar mesmo nessa questão sobre o açúcar e o sal e outros temperos, né, no geral, se era permitido ou não. A verdade, não sei se é verdade ou não, né, o senhor que pode responder melhor, é se o açúcar é recomendado só a partir dos 2 anos e ainda assim em pequenas quantidades. Então, na verdade, Ana Paula, a recomendação da adição de açúcar, ela não tem uma recomendação em qualquer idade de você adicionar açúcar. Você tem já o açúcar, né, entre aspas, dos próprios alimentos. Então, quando você tem uma fruta, você tem a sacarose, você tem a frutose. O açúcar do leite humano, ele chama lactose. É uma mistura de glicose e galactose. Claro que o açúcar tem também um aspecto importantíssimo, não só como uma fonte energética, mas, por exemplo, a lactose do leite, a galactose, a lactose, têm efeitos muito importantes na microbiota intestinal. Por exemplo, a lactose, não é, que faz com que é o alimento também de bactérias benéficas para o organismo. Então, na verdade, hoje a gente vê muita coisa também, olha, não deve dar lactose, questão das gorduras, claro que não deve ser dado as gorduras saturadas, não vai ser dado, vai fazer frituras depois quando a criança tem uma alimentação complementar. Mas, por exemplo, o próprio leite humano tem gorduras específicas, aquilo que a gente chama na ciência mais os lipídios, não é? Poliinsaturados, que são importantíssimos até para a captação do desenvolvimento do sistema nervoso central e da retina. Então, na verdade, é uma coisa interessante nos últimos anos, até pela questão da internet, até pela questão de muitos que opinam, não é, em relação à alimentação, e que pode dar essa interferência de entendimento. Então, açúcares, aquele açúcar próprio do alimento. As gorduras são as gorduras próprias dos alimentos. O que não pode são gorduras hidrogenadas, que são gorduras que estão aí nas margarinas, açúcar adicionado, muito sal, enfim, este que é o grande problema dos chamados alimentos ultraprocessados, não é? Que colocam não somente esses elementos, mas também outros aditivos alimentares que não devem ser dados mesmo para criança até 2 anos ou mesmo após essa faixa etária. Agora, você vai me falar, depois de 2 anos, a família leva o pequenininho, a pequenininha, tem um sorvetinho, está na praia. É evidente, não vai ter problema nenhum isso daí. O problema, basicamente, é o excesso e é você derivar uma alimentação normal com esses elementos, né, naturais, de frutas, verduras, legumes, carnes, para aqueles alimentos chamados processados e que têm um excesso de tudo isso aí, gordura, açúcar, aditivos alimentares. Então, claro que isso daqui deve ser evitado e alimentação, como eu disse, alimentação complementar, você mesma comentou, que é um momento muito importante, porque justamente é aquele que vai desenvolver o paladar da criança, as preferências alimentares, e a alimentação, ela é extremamente importante. Eu quero frisar aqui que tudo é um contínuo. A gente não falou até da amamentação, que é extremamente importante, e até antes disso, a alimentação da gestante, que tenha esta variedade de alimentos. Hoje se estuda algumas coisas incríveis, que é o tal do flavor. O que significa isso? Quanto mais a gestante tem uma alimentação adequada, variada, orientada nesse sentido, é interessante, você sabe que até o feto deglute o líquido amniótico, e ele tem até depois preferências alimentares, dependendo daquilo
que a mãe ingere normalmente e, sobretudo, durante a gestação. É muito interessante isso. E depois o próprio aleitamento materno, com todas as suas características imunitárias, as necessidades proteicas, dessas gorduras especiais que eu falei, de micronutrientes, também ele tem um certo sabor dependendo daquilo que a mãe ingere. E esse é um preparo também de prontidão, como eu disse, não só da musculatura orofacial, do desenvolvimento psicomotor da criança, mas também para que aceite com mais facilidade a alimentação complementar. Doutor, agora, aquele chamado método BLW, ele é aconselhável? O que ele pode agregar para a criança? Então, o método BLW, o que significa isso? Você tem o BLW e um outro método que é uma derivação desse método que é o Bliss. O método BLW seria dar os alimentos na sua conformação natural para a criança. Então, por exemplo, já um legume em pedaço, não é? Uma cenoura mais cozida, um pedaço de maçã, quando está dando uma fruta, para que a criança possa ter já uma mastigação e ter um sabor, vamos assim dizer, mais orientado para o tipo dos alimentos. Esse método, ele na verdade, ele é muito discutido. Então, não é para todas as crianças, porque há uma preocupação de que pedaços maiores que a criança mastigue, que não tem todos os dentinhos, você vê que a partir do 6º mês de vida é que já inicia a dentição, é incrível, né? Que é justamente também o momento de introdução do alimento complementar. A criança com esses alimentos mais pedaçudos, essa criança pode eventualmente ela ter algum engasgo, alguma coisa, e isso pode gerar problemas evidentes, né? Graves, ou gerar uma ansiedade, né, muito grande. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço. Obrigada também pela sua companhia em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Hora de falar da previsão do tempo e parece que esta terça-feira o tempo será parecido com o de hoje, porque de acordo com o clima-tempo, a terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura, olha só, fica entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus, ou seja, a gente teve neste domingo já aquele temporalzinho no final da tarde. Hoje também tem essa perspectiva e terça permanece do mesmo jeito. E por aqui a gente continua na programação da TV Câmara Campinas, deixando o convite para que você às 6 horas da tarde confira a 16ª reunião ordinária. Pode vir pessoalmente até a Câmara Municipal de Campinas ou assistir tudo ao vivo aqui pela TV Câmara. Uma boa tarde.